O carro parou, não por pane, não por acidente. Henrico Vasconcelos simplesmente tirou o pé do acelerador e deixou o veículo deslizar até encostar na beira da estrada de terra, porque ele não conseguia mais ignorar o que estava vendo pela janela. Uma cerca de madeira velha, uma casa modesta ao fundo, um quintal com canteiros improvisados cheios de plantas e flores simples. E uma mulher agachada no meio daquele canteiro, com as mãos na terra, regando com uma lata enferrujada, como se o mundo inteiro não existisse. Ele não precisou ver o rosto. Reconheceu a forma dos ombros, o jeito que ela inclinava a cabeça levemente para o lado quando estava concentrada. O movimento das mãos, cuidadoso demais para qualquer tarefa simples. Aurora. Henrico ficou parado dentro do carro por um tempo que ele não soube medir. O motor esfriando. O vento entrando pela janela entreaberta, trazendo cheiro de terra molhada e mato queimado de sol. Os pássaros lá fora, indiferentes a tudo. E então, a menina apareceu. Saiu correndo pela porta da frente da casa, descalça, com um vestidinho azul cheio de flores amarelas. Os cabelos escuros e cacheados voando ao redor do rosto. Ela gritou alguma coisa que Henrico não entendeu através do vidro e correu até Aurora, se jogando contra as pernas dela com aquela força descontrolada que só criança pequena tem. Aurora largou a lata de água e riu. Pegou a menina no colo, virou com ela e por um segundo ficou de frente para a estrada. Foi quando ela viu o carro e foi quando Henrico viu o rosto dela de verdade. 5 anos. 5 anos desde a última vez que eles haviam se olhado, e mesmo assim ele reconheceu cada detalhe antes mesmo de ela abaixar a menina no chão e dar um passo para trás, instintivamente, como quem recua diante de algo que não esperava e não quer. Henrico abriu a porta do carro. Seus pés tocaram a terra e ele ficou parado ali, com a portinhola aberta atrás de si, sem saber exatamente o que fazer com o próprio corpo. Com as próprias mãos, com os próprios pensamentos que estavam todos gritando ao mesmo tempo. A menina olhou para ele, cabeça inclinada, olhos escuros e fundos, uma seriedade estranha no rosto pequeno, como se estivesse tentando resolver algum problema que não sabia ainda como nomear. E Henrico sentiu algo que ele não conseguiria descrever para ninguém. Uma espécie de peso que começa no peito e desce devagar, devagar, até chegar nas pernas e fazer tudo ficar instável. Henrico, a voz de Aurora era baixa, controlada demais para ser natural. O que você está fazendo aqui? Ele demorou para responder. Me perdi, disse ele por fim. O GPS caiu e eu entrei numa estrada errada e... Parou, porque mesmo enquanto falava, ele estava olhando para a menina. Para o formato do queixo dela, para a testa larga, para aquela linha exata da sobrancelha que ele conhecia de cor, porque era a mesma que ele via no espelho toda manhã desde que nasceu. Quem é ela? Perguntou ele. Aurora não respondeu imediatamente. Ela pegou a menina pela mão, com uma calma que custava caro, e disse baixinho para a criança: Vai lá dentro buscar o suco que a mamãe deixou na geladeira, meu bem. A menina olhou uma vez mais para Henrico, com aquela seriedade que não era de criança, e depois entrou na casa sem correr. Aurora esperou o barulho da porta se fechar. Então, ela virou para Henrico com um olhar que ele nunca tinha visto nela antes. Não era raiva, não era tristeza, era algo mais fundo que os dois. Era o olhar de alguém que passou muito tempo se preparando para um momento que não sabia que ia chegar, e que agora que chegou, percebe que nenhuma preparação era suficiente. O nome dela é Cecília, disse Aurora, e você não vai entrar nessa propriedade. Henrico deu um passo à frente assim mesmo. Aurora, não. Ela levantou a mão, firme. Você não tem direito de simplesmente aparecer aqui depois de 5 anos e achar que pode. Quantos anos ela tem? O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que responde antes de qualquer palavra. Aurora fechou os olhos por um segundo. Apenas um segundo. E quando abriu, havia tomado alguma decisão que ele não via, mas sentia. 4 anos, disse ela. Henrico ficou parado. 4 anos.
Ele e Aurora haviam terminado 5 anos atrás. Mas os últimos meses do relacionamento deles, antes do fim, antes de tudo desabar, ele sabia quanto tempo havia passado. Sabia exatamente. Aurora, disse ele, e a voz saiu diferente do que ele pretendia. Mais baixa, mais partida. Ela é minha filha? Aurora não respondeu. E essa era a resposta. Vamos voltar algumas horas no tempo, porque para entender o que Henrico Vasconcelos estava fazendo naquela estrada de terra no interior de Minas Gerais, é preciso entender quem ele era. Ou melhor, quem ele havia se tornado. Henrico tinha 38 anos e havia construído uma das maiores empresas de exportação de vinhos finos do Brasil, partindo de absolutamente nada. Filho de um pequeno produtor rural do Rio Grande do Sul que morreu cedo deixando dívidas e uma propriedade hipotecada, ele havia estudado com bolsa, trabalhado em tudo que apareceu e aos 26 anos fundou a Vasconcelos em Associados com um capital inicial que mal cobria o aluguel de um escritório pequeno. 10 anos depois, a empresa exportava para 18 países. A vida de Henrico era feita de reuniões, contratos, aeroportos e decisões que movimentavam milhões. Ele tinha um apartamento em São Paulo, nos Jardins, uma casa na Serra Gaúcha, onde ficava raramente, e um assistente pessoal chamado Leandro, que cuidava de tudo, desde a agenda até a reserva de restaurante. Era uma vida que parecia perfeita de fora. Por dentro, era uma vida que havia aprendido a funcionar sem certas coisas, sem raízes, sem vínculos que não pudessem ser quebrados sem grande perda, sem o tipo de amor que te faz vulnerável, desde Aurora, especificamente. Naquela manhã, ele havia saído cedo de Belo Horizonte, com destino a uma propriedade rural no sul de Minas, onde um produtor de uvas finas estava interessado em fechar uma parceria de longo prazo. A reunião estava marcada para as 3 da tarde. Eram 11 da manhã quando ele saiu da rodovia principal, confiando no GPS que o mandava por uma estrada secundária, que prometia o aplicativo encurtaria o caminho em 40 minutos. O sinal caiu numa curva fechada entre 2 morros, com mato alto dos 2 lados e céu nublado suficiente para fazer a paisagem perder qualquer referência clara. Henrico tentou pelo celular, sem sinal. Tentou pelo sistema do carro, mapa desatualizado. Tentou voltar pelo mesmo caminho e errou a bifurcação. 40 minutos depois, estava completamente perdido numa estrada de terra que não parecia ter fim. E então apareceu a cerca de madeira. E a casa modesta, e Aurora. Henrico não entrou na propriedade naquele primeiro momento, não porque Aurora tivesse pedido, mas porque ele precisava de um segundo, precisava respirar, precisava tentar organizar o que estava sentindo antes de fazer ou dizer alguma coisa que não tivesse volta. Ele voltou para o carro. Ficou parado dentro dele, com as mãos no volante e a testa quase encostada no aço frio, tentando pensar. 4 anos. Cecília tinha 4 anos. Ele e Aurora haviam terminado 5 anos atrás, em setembro, num telefonema frio e curto que ele havia iniciado porque alguém lhe havia dito que ela estava mentindo para ele, que o relacionamento deles era interesse, que Aurora havia sido vista em circunstâncias que ele não queria nem lembrar de descrever porque agora, olhando para trás, soavam absurdas. Mas na época ele havia acreditado. E por que havia acreditado? Porque a pessoa que contou era alguém de dentro, alguém de confiança, alguém que tinha acesso à vida de Henrico de um jeito que poucos tinham. Marcos. O nome apareceu na cabeça de Henrico com uma clareza que fez seu estômago virar. Marcos Peretti, seu sócio na época, seu amigo de longa data, o homem que havia ficado ao lado dele quando o pai morreu e a empresa ainda era uma ideia no papel. O mesmo homem que havia se sentado na frente de Henrico numa tarde de setembro, 5 anos atrás, com um olhar de quem lamentava profundamente o que estava prestes a dizer, e havia contado uma série de coisas sobre Aurora que, somadas,
construíam uma história perfeita de traição e interesse. Enrico havia acreditado porque não havia motivo para duvidar de Marcos. Pelo menos era o que pensava na época. Porque 6 meses depois daquele setembro, quando a empresa havia crescido o suficiente para a sociedade entre eles se tornar uma questão de valores muito diferentes, Marcos havia mostrado quem realmente era. A separação societária havia sido longa, cara e feia. E no meio dela, Enrico havia descoberto uma série de coisas que Marcos havia feito ao longo dos anos, manobras pequenas e grandes para se manter em posição de vantagem, para eliminar qualquer elemento que pudesse desviar a atenção de Enrico ou reduzir a influência dele sobre o sócio. Naquela época, Enrico havia pensado em Aurora algumas vezes. Havia pensado que talvez as histórias de Marcos não fossem verdadeiras, mas havia achado que era tarde demais para isso. Aurora havia sumido. Ninguém sabia onde ela estava. Ele havia tentado uma vez, sem muita convicção, e não havia encontrado. E então a vida havia continuado, como a vida tem esse costume cruel de fazer. Até aquela tarde de estrada perdida. Enrico levantou a cabeça do volante. Pela janela do carro, ele podia ver a porta da casa, fechada. Mas havia uma janela com cortina fina, e ele tinha quase certeza de que podia ver uma sombra parada atrás dela. Ele saiu do carro de novo, caminhou até o portão de madeira. Parou ali, sem entrar. Bateu uma vez com o nó dos dedos no mourão, como quem bate numa porta. Aurora, nada. Eu não vou embora, disse ele. Não agora. Não sem conversar. A porta da frente abriu. Ela apareceu no batente com os braços cruzados e um olhar que Enrico classificaria, se precisasse escolher uma palavra, como exaustão. Não a exaustão de quem não dormiu. A exaustão de quem carregou peso demais por tempo demais e não sabe mais bem como pousar. Não tem nada para conversar, disse ela. Tem uma criança, respondeu Enrico. Isso é conversa suficiente. Essa criança não precisa de você. Isso não é você quem decide sozinha. Aurora desceu os 2 degraus da varanda e caminhou até o portão com passos controlados. Ficou do outro lado da cerca, olhando para ele. De perto, Enrico pôde ver o que 5 anos haviam feito nela. Não de forma cruel, não. Ela estava mais magra do que ele lembrava, com marcas leves de sol nos braços e no rosto, com o cabelo mais comprido e preso de qualquer jeito, com aquelas mãos que ele havia admirado tanto, agora com calos de quem trabalha de verdade, de quem planta e colhe e conserta cerca e carrega peso. Ela era mais bonita do que ele lembrava. Ou talvez ele apenas sentisse isso de um jeito diferente agora. O que você quer, Enrico? Perguntou ela, com uma voz que tentava ser dura, mas tinha uma fresta. A verdade, disse ele. Toda ela. Aurora olhou para ele por um longo momento, e então, sem dizer uma palavra, abriu o portão. A varanda era pequena, com 2 cadeiras de madeira e uma mesinha entre elas. Aurora trouxe água e um copo, colocou na mesinha sem cerimônia, e sentou em uma das cadeiras com as mãos no colo. Enrico sentou na outra. Por um momento nenhum dos dois falou. De dentro da casa vinham sons suaves. Um programa de televisão, ou rádio talvez, e o barulho ocasional de uma criança que não conseguia ficar completamente quieta. Aquele barulhinho de passos rápidos e objetos sendo arrastados, que é a trilha sonora constante de quem convive com uma criança de 4 anos. Como você está aqui? Perguntou Aurora finalmente. É verdade que você se perdeu ou... Juro que é verdade, disse Enrico. Eu nem sabia que você estava em Minas. Não sabia onde você estava. Você não procurou. Não era uma acusação. Era uma constatação. E de alguma forma isso doía mais. Procurei uma vez, disse ele. Logo depois que a situação com o Marcos explodiu e eu comecei a entender o que ele havia feito. Mas você tinha sumido sem deixar rastro. Aurora levantou uma sobrancelha. O que aconteceu com o Marcos? A gente se separou como sócios. 2 anos depois do nosso... Depois que eu e você terminamos. Ele parou. No meio da separação societária, eu descobri muita coisa que ele havia feito.
Inclusive algumas coisas sobre você. Aurora ficou muito quieta. Que tipo de coisa? Perguntou ela, com uma voz que havia diminuído de tamanho. Ele havia inventado. As palavras saíram diretas, porque Henrico não sabia mais nenhuma outra forma de dizer. As histórias que ele me contou sobre você, tudo aquilo. Eu descobri documentos, conversas, coisas que ele havia fabricado para me convencer de que você estava me traindo. Ele parou, respirou. Eu deveria ter desconfiado na época. Deveria ter verificado. Mas eu estava no meio de uma fase muito difícil da empresa. E ele era meu melhor amigo e eu... Acreditou, completou ela. Acreditei. O silêncio que veio depois era de um tipo diferente dos anteriores. Não era o silêncio tenso de quem não quer falar. Era o silêncio pesado de quem acaba de ver uma peça do quebra-cabeça ser colocada no lugar. E com ela, toda a extensão do estrago fica visível de uma vez. Aurora levantou e foi até a beirada da varanda. Ficou de costas para Henrico, olhando para o quintal, para os canteiros, para as árvores do fundo da propriedade, para a paisagem que ela havia construído ao redor de si mesma como uma proteção. Quando eu descobri que estava grávida, disse ela com a voz baixa, eu tentei te ligar 3 vezes. Você não atendeu. A 4ª vez, o número estava bloqueado. Henrico fechou os olhos. Eu sei. Eu bloqueei todo mundo por um tempo naquele período. Estava no meio de uma crise e eu fui ao seu escritório. Continuou Aurora, sem deixar ele terminar. Não por grosseria, mas porque precisava soltar tudo de uma vez. Sentia-se que era a primeira vez que dizia isso em voz alta. A recepcionista me disse que você havia dado ordens para não me receber. Ela pausou. Eu não sabia que foi o Marcos quem deu essa instrução. Na época, achei que você havia pedido. Marcos. Eu entendi depois com o tempo, depois que fui repassando tudo com a cabeça. Mas na época, eu estava com 3 meses de gravidez, sem dinheiro, sem família próxima. E a única mensagem que eu recebia de qualquer pessoa ligada a você era que você não queria saber de mim. Ela virou. Os olhos estavam secos, mas havia uma tensão no rosto que era esforço. Então eu fiz o que pude. Vim para cá porque minha avó havia me deixado esse sítio e eu não tinha mais nada na cidade. Plantei o que aprendi a plantar, criei minha filha e tentei não pensar em você. Cecília, disse Henrico. Cecília, confirmou ela. Ela é minha filha. Aurora não respondeu imediatamente. Você quer que eu responda com honestidade ou quer que eu responda do jeito que vai ser mais fácil para mim? Com honestidade, sempre. Sim, disse ela. Ela é sua filha. Henrico ficou parado na cadeira por um momento que não tinha duração mensurável. Havia uma sensação no peito que ele não conseguia classificar, porque era muitas coisas ao mesmo tempo. Algo que era espanto e era culpa e era perda, e era, no meio de tudo isso, uma coisa que ele não esperava sentir. Alegria. Uma alegria assustadora e deslocada e completamente real. Posso vê-la? Perguntou ele. Aurora olhou para ele por um tempo longo. Ela não sabe quem você é. Eu sei. E eu não vou deixar que você entre na vida dela e saia depois. Ela não é experimento. Não é curiosidade. Se você entrar por essa porta hoje, você entra com responsabilidade. A voz endureceu só um pouco, só o suficiente para ele entender que aquilo não era negociável. Eu sou mãe antes de qualquer coisa, Henrico, e ela está em primeiro lugar sempre. Eu entendo, disse ele. Não sei se você entende, mas eu vou ver. Ela foi até a porta e abriu. Cecília, chamou. Vem cá, meu bem. Os passinhos rápidos vieram até a porta, e a menina apareceu com um copo de suco na mão e aquele vestidinho azul cheio de flores, olhando para Henrico com a mesma seriedade de antes. De perto, era ainda mais evidente. Os olhos eram de Aurora, o formato, a cor, aquela profundidade escura que parecia estar sempre pensando em alguma coisa. Mas a estrutura do rosto, o queixo, a linha da testa, a forma das orelhas, era ele. Era ele olhando para si mesmo com 4 anos. Quem é?
Perguntou a menina para Aurora, sem cerimônia. É um amigo da mamãe, disse Aurora, com uma calma que Henrico admirou imensamente naquele momento. Cecília olhou para ele. Por que você estava parado na estrada? Eu me perdi, disse ele. Como pode se perder numa estrada? A estrada só vai para um lado. Henrico quase riu. Não riu por respeito ao momento, mas foi difícil. Você tem razão, disse ele. Eu não prestei atenção. Minha mãe diz que quando a gente não presta atenção, fica perdido, disse Cecília, com a autoridade de quem está citando uma verdade universal. Então deu uma mordida no palito do picolé imaginário que ela havia feito do copo e foi para dentro de casa de novo, como se o assunto estivesse resolvido. Aurora olhou para Henrico e, pela primeira vez, desde que ele havia chegado, havia algo no rosto dela que não era defesa. Era algo mais parecido com o cansaço de brigar com o inevitável. Você vai querer jantar, disse ela. A cidade mais próxima fica a 40 quilômetros e já são quase 6 da tarde. Era um convite que não parecia convite, mas era. Sim, disse Henrico com cuidado. Vou querer jantar. Havia uma cozinha pequena com uma mesa de madeira escura e 4 cadeiras, sendo que uma delas servia mais como suporte para uma pilha de livros infantis e uma mochila cor-de-rosa do que como assento de verdade. Uma janela aberta deixava entrar o vento da tarde e o cheiro de terra e mato. Em cima do fogão, a lenha havia uma panela que cheirava a algo com ervas e carne. E Aurora se movia entre a pia e o fogão com a segurança de quem conhece cada centímetro daquele espaço de olhos fechados. Henrico ficou sentado à mesa sem saber bem o que fazer com as mãos. Cecília estava no quarto, provavelmente, porque os barulhos vindos do corredor eram de uma criança que havia encontrado outra ocupação. De vez em quando aparecia um barulho de boneca sendo arrastada ou um murmúrio baixo, como quem conta uma história para si mesma. Você planta o quê aqui? Perguntou Henrico, porque o silêncio estava pesando de um jeito que não era confortável. Horta, principalmente, disse Aurora sem virar. Tomate, abobrinha, couve, temperos, tenho algumas galinhas também. E vendo doces e conservas para uma mercearia em Cláudio. Cláudio é a cidade próxima? A mais próxima, sim. 42 quilômetros. Você vai lá com frequência? Uma vez por semana, quando preciso. Ela parou, virou levemente. Às vezes menos. Henrico olhou para o redor da cozinha. Era simples, sem nenhuma dúvida, mas havia um cuidado em cada detalhe. As prateleiras com os potes de tempero organizados, os desenhos de criança colados na parede com fita adesiva, alguns bem elaborados para uma menina de 4 anos. Uma planta numa lata de alumínio reutilizada sobre o parapeito da janela. Um calendário com datas marcadas à caneta. Era uma vida construída com intenção, não por falta de ambição, mas por escolha deliberada de simplicidade. Você está bem? Perguntou ele. E a pergunta saiu mais sincera do que pretendia. Aurora parou o que estava fazendo. Estou, disse ela depois de um segundo. Estou bem, Henrico. A Cecília está bem. A gente tem o que precisa. E eu... Não é isso que eu estou perguntando. Ela virou de vez. O que você está perguntando, então? Se você é feliz. O fogão crepitava. Lá no corredor, Cecília havia começado a cantarolar alguma coisa sem melodia definida, aquele tipo de música que criança inventa na hora. Tenho dias, disse Aurora por fim. Dias que sim, dias que é difícil. Ela voltou para o fogão. Como todo mundo, você nunca pensou em procurar alguma ajuda? Não financeira. Alguém para... Ele parou, escolhendo as palavras. Você ficou muito isolada aqui. Eu escolhi isso, eu sei, mas, Henrico, a voz foi direta, mas não agressiva. Você acabou de chegar. Não tem 2 horas que você está aqui. Você não tem autoridade para fazer esse tipo de pergunta ainda. Ele fechou a boca. Desculpe, disse ele. Ela colocou o prato na mesa sem comentário.
Cecília apareceu na porta da cozinha como se tivesse farejado a comida, com uma boneca embaixo do braço e os cabelos completamente despenteados. Mamãe, a Bela caiu atrás da cama e eu não consigo pegar. Depois do jantar a gente pega, disse Aurora, mas ela está com fome. Bela é boneca, meu bem. Boneca não tem fome. Cecília considerou isso seriamente. Ela tem fome emocional, decidiu, com uma autoridade que fez Henrico engolir o riso de novo. Aurora olhou para a filha com aquela mistura específica de exasperação e amor que só mãe conhece. Senta para jantar. Cecília sentou na cadeira ao lado de Henrico e ficou olhando para ele enquanto Aurora servia os pratos. Não era um olhar hostil. Era o olhar de uma criança que está catalogando informações. Você tem filho? Perguntou ela. A pergunta caiu no meio da cozinha como uma pedra num lago quieto. Não, disse Henrico, depois de uma pausa muito pequena. Por quê? Cecília, começou Aurora. É uma pergunta, disse a menina defensiva. Não tem porquê, disse Henrico cuidadosamente. Simplesmente ainda não aconteceu. Cecília considerou isso. Minha amiga Valentina não tem pai também. Mãe dela disse que pai não é obrigação, é escolha. Ela pegou a colher. Você escolheu não ter filho? O silêncio desta vez foi diferente. Henrico olhou para Aurora, que estava de pé ao lado do fogão com os olhos fixos na parede, imóvel. Às vezes a vida complica as coisas, disse ele, escolhendo cada palavra com um cuidado que ele raramente usava em nenhuma negociação da vida. E algumas escolhas que a gente pensa que está fazendo não são bem escolhas, são enganos. Cecília o olhou por um momento. Você errou? Sim, disse ele, errei muito. Minha mãe diz que quando erra tem que pedir desculpa e tentar consertar. Sua mãe está certa. Você vai tentar consertar? Cecília, disse Aurora com uma firmeza suave. Vamos jantar. A menina mergulhou a colher no prato com a satisfação de quem fez as perguntas que precisava fazer e obteve as respostas que queria. Henrico ficou olhando para ela por um segundo antes de pegar a própria colher. A comida era simples e muito boa. Um caldo grosso com legumes e carne desfiada, aquele tipo de sabor que lembra infância e interior, e lugares onde as pessoas ainda cozinham de verdade. Está ótimo, disse ele. Obrigada, disse Aurora sem inflexão. A mamãe cozinha bem, confirmou Cecília. A dona Neuza, lá da mercearia, disse que a comida dela é a melhor do município, mas a mamãe disse que a dona Neuza fala isso porque compra as conservas dela. Cecília, disse Aurora, levemente sonrojada. É verdade ou não é? É verdade que dona Neuza é muito gentil. Cecília assoviou baixinho, como quem diz, não me convenceu, e voltou para o prato. Henrico olhou para Aurora. Por um segundo os olhos dos dois se encontraram acima da mesa, por cima da cabeça da menina que estava completamente absorta na comida, e havia algo naquele encontro de olhares que não precisava de palavras. Havia 5 anos de coisas não ditas. Havia uma criança sentada entre eles que era a prova viva de tudo que havia dado errado. Havia também, apesar de tudo, aquela coisa incômoda e teimosa que não havia ido a lugar nenhum, que estava ali debaixo de toda a mágoa e toda a distância e todo o tempo perdido. Aurora baixou os olhos primeiro. Henrico olhou para o prato. E por um tempo, o único som na cozinha foi o de talheres e a cantoria baixa de Cecília, que havia recomeçado, feliz com o jantar, completamente alheia ao peso invisível que pairava sobre os adultos. Depois do jantar, Aurora colocou Cecília para dormir. Henrico ficou na varanda, sozinho, olhando para o escuro. Não havia muita luz ali. Nenhuma iluminação além de uma lâmpada laranja na entrada da casa, e isso fazia o céu ser uma coisa completamente diferente do que ele estava acostumado, cheio de estrelas, de uma forma quase agressiva, como se a ausência de poluição luminosa permitisse que o céu mostrasse tudo o que tinha, sem filtro. Ele tirou o celular do bolso. 2 barrões de sinal, instáveis.
Havia uma mensagem de Leandro, seu assistente, perguntando se ele estava bem porque havia perdido o horário da reunião com o produtor em São Gonçalo do Sapucaí. Havia outras mensagens de trabalho que ele passou os olhos e guardou para depois. Ligou para Leandro. Henrico, que aconteceu? A reunião... Eu sei, me perdi na estrada. Cancela e remarca para a semana que vem. Remarca? Mas o senhor Cavalcante vai... Leandro, remarca. Uma pausa. Certo, você está bem? Henrico olhou para o céu cheio de estrelas. Estou. Pausa. Eu vou ficar por aqui hoje. Por aqui onde? Você está num hotel? Não. Estou em... Ele parou. Estou num lugar no interior. Vou explicar depois. Remarca a reunião e bloqueia minha agenda para os próximos dias. Dias? Henrico, você tem a apresentação na quinta... Bloqueia. Outra pausa mais longa. Certo, disse Leandro, com o tom de quem sabe que não vai entender a explicação, mas vai obedecer assim mesmo. Precisa de alguma coisa? Não, obrigado. Desligou. Ficou parado olhando para o escuro do quintal, para os canteiros que ele mal conseguia ver na penumbra, para as sombras das árvores ao fundo. A porta da frente abriu. Aurora saiu com 2 copos de algo quente, provavelmente chá, e colocou um na mesinha antes de sentar na cadeira dela. Ela dormiu? Perguntou Henrico. Ela demora um pouco, fica conversando com as bonecas. Uma pausa. Às 10 já está rendida. Henrico pegou o chá. Era de erva cidreira. Ele reconheceu o cheiro. Ela é... Ele começou, e parou porque não sabia bem como terminar. Ela é a pessoa mais incrível que eu já conheci, disse Aurora, com uma simplicidade que não pretendia ser poética, mas era. Desde o dia que nasceu. Como foi? Perguntou ele. O parto. A gravidez toda. Aurora ficou quieta por um momento. Difícil, disse ela. Eu estava sozinha aqui, sem dinheiro suficiente. A vizinha mais próxima, Dona Teresa, ficou comigo. É uma senhora de 70 anos que já partejou mais de 20 crianças aqui na região antes de ter hospital. E ela foi a pessoa mais calma e segura que eu poderia ter ao lado. Você não foi ao hospital? Fui sim, mas era longe. Ela olhou para o copo. Cecília veio rápido, mais rápido do que o esperado. Dona Teresa ficou do início até o fim. Henrico ficou quieto, processando a imagem. Aurora sozinha, num sítio no interior, tendo um filho dele sem que ele soubesse que existia. Sem que ele tivesse feito nada para evitar aquilo. Pior, tendo feito tudo para criar as condições que tornaram aquilo possível, ao confiar em Marcos sem questionar. Eu sei que um pedido de desculpa não cobre, disse ele. Não cobre, concordou ela sem raiva, apenas direto. Mas eu precisava dizer de qualquer forma. Eu sei. E eu preciso estar presente na vida dela, Aurora. Ele virou a cadeira levemente na direção dela. Não estou falando de batalha judicial nem de nada assim. Estou falando de ser pai, de verdade, do jeito que ela merece. Aurora ficou olhando para o escuro por um tempo longo. Henrico, eu não tenho problema com você sendo pai dela. Nunca tive. O que eu precisava era de alguém que ficasse, que não fosse embora, que não desaparecesse quando as coisas ficassem difíceis. Eu entendo. Você acha que entende. Ela virou para ele. Mas você não sabe o que é acordar às 3 da manhã com criança com febre sem ter ninguém ao lado. Não sabe o que é não poder adoecer porque não tem ninguém para cuidar dela se você adoecer. Não sabe o que é calcular cada real que você tem para ver se dá para o leite e o remédio ao mesmo tempo. Não havia acusação na voz. Havia cansaço real. Eu não estou falando para te atacar. Estou falando para você entender o tamanho do que aconteceu. Eu entendo, disse ele novamente. E desta vez era diferente. Era mais pesado. Ela pergunta, disse Aurora mais baixo. Desde o ano passado ela começou a perguntar. Por que não tem pai? Por que o pai não mora com a gente? Eu respondo do jeito que consigo, que às vezes as famílias são diferentes, que isso não quer dizer que ela não é amada. Mas é uma pergunta que vai crescendo junto com ela. O que você contou para ela sobre mim? Nada. Pausa. Que o pai dela morava longe e que um dia ela ia entender melhor. Henrico ficou olhando para as estrelas.
Você vai ter que me dar tempo, disse Aurora. Não estou dizendo que não. Estou dizendo que não vai ser do dia para a noite e não vai ser no seu ritmo. Vai ser no ritmo dela. Claro. E no meu também. Claro, repetiu ele. Ficaram em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável desta vez. Era o tipo de silêncio que dois adultos conseguem ter quando já disseram as coisas mais pesadas e precisam de um momento para respirar antes de continuar. Onde você vai ficar hoje? Perguntou Aurora. Eu consigo ir até Cláudio. São 42 quilômetros numa estrada escura que você não conhece. Ela não estava se oferecendo por afeto. Era puro pragmatismo, ele percebeu. Tem um quarto nos fundos que era da minha avó. Está limpo. Você pode ficar ali. Henrico olhou para ela. Tem certeza? Não, disse ela com honestidade seca. Mas é a opção mais razoável. Ele quase sorriu. Obrigado. Não precisa agradecer. Ela se levantou. Eu vou mostrar o quarto. E Henrico? Ela parou no batente da porta. Amanhã cedo a gente conversa mais, com calma, com tudo que precisa ser dito. Sim, disse ele. Boa noite. Boa noite, Aurora. Ela entrou. Henrico ficou mais um pouco na varanda, olhando para o céu que ele não estava acostumado a ver assim, tão cheio, tão próximo. Lembrou da última vez que havia dormido num lugar simples assim, no sítio do pai, quando era pequeno, antes de tudo desabar. Quando a vida era complicada de outras formas, mas havia uma simplicidade no essencial que depois de adulto ele havia perseguido disfarçada de conquistas e nunca havia encontrado de verdade. Até aquela noite. Até aquela estrada perdida. Ele apagou o chá que estava esfriando e entrou. Henrico acordou com o som de galinhas. Não era um som que fazia parte da sua vida há muitos anos e por um segundo, no limiar entre o sono e a consciência, ele não sabia onde estava. O teto era de madeira escura. A janela pequena deixava entrar uma luz amarela e limpa de manhã cedo. O colchão era simples, mas confortável, sobre uma cama de ferro que rangia levemente quando ele se mexeu. Então, ele lembrou. Ficou parado por um momento, olhando para o teto. Aurora, Cecília. A noite anterior voltou inteira, detalhada, com aquela clareza específica que certos momentos têm quando são importantes o suficiente para o cérebro guardar cada fragmento. Ele se levantou, foi até a janela. O quintal da manhã era diferente do quintal da tarde. A luz era mais suave, o orvalho ainda estava nas folhas dos canteiros. Havia um gato laranja que ele não havia visto no dia anterior, passeando com lentidão soberana pelo meio das plantas, completamente indiferente à existência de qualquer outro ser vivo. A Aurora estava lá. Ela estava alimentando as galinhas num galinheiro pequeno ao lado da casa, jogando milho com aquele movimento amplo e automático de quem faz isso todo dia. E Cecília estava ao lado dela com uma tigela pequena que tentava colaborar jogando os próprios grãos, embora a maioria fosse parar no próprio pé. Henrico ficou olhando por um momento, antes de decidir que ficar espiando pela janela não era uma postura adequada para nenhuma situação. Encontrou o banheiro, se arrumou o melhor que pôde sem as próprias coisas e foi para a cozinha. Havia café passado na prensa e pão numa tábua com manteiga ao lado. Uma nota escrita num papel dobrado, encostada na xícara, com a letra redonda e cuidadosa que ele havia esquecido, que era de Aurora. Café pronto. Estamos no quintal. Cecília acorda às 5h30, sem piedade. Ele tomou o café olhando pela janela da cozinha. Cecília havia abandonado o projeto de alimentar as galinhas e estava tentando convencer o gato laranja a subir no colo dela com sucesso questionável. O gato tolerava a presença dela com uma dignidade exasperada. A Aurora havia terminado com as galinhas e estava agora na horta, ajoelhada na terra, fazendo alguma coisa com as mãos que ele não conseguia ver bem. Henrico terminou o café, lavou a xícara e foi para o quintal. O ar da manhã era frio e limpo. Cheirava a mato molhado e fumaça de lenha de algum vizinho distante. Bom dia, disse ele, chegando até a Aurora. Bom dia, disse ela, sem levantar.
Estava amarrando uma instalação de tomateiro que havia caído. Dormiu bem? Surpreendentemente bem. O colchão era da minha avó. Ela tinha uma dor nas costas que não perdoava, então comprou o melhor que encontrou. Dê as coordenadas para eu encomendar um igual. Ela quase sorriu. Quase. Oi! A voz de Cecília veio com força. Ela havia abandonado o gato e corria em direção a Henrico com o vestidinho de agora, verde, igualmente cheio de flores. Você ainda está aqui? Ainda estou. A mamãe deixou? Deixou. Cecília considerou isso com seriedade, como pesava todas as informações da vida. Você sabe pegar galinha? Pegar galinha? A pretinha fugiu do galinheiro. Às vezes ela faz isso, mas ela não morde quem ela gosta. E como eu descubro se ela gosta de mim? Você tenta pegar e vê. Henrico olhou para Aurora, que havia levantado e estava o observando com aquela expressão de quem está tentando não rir. Vamos lá, disse ele para Cecília. A galinha pretinha havia decidido que seu destino era a moita de capim alto no fundo do quintal e estava comunicando essa decisão com toda a energia que uma galinha consegue comunicar qualquer coisa, que é consideravelmente mais energia do que a maioria das pessoas imagina. Henrico, de paletó dobrado sobre a cerca porque Aurora havia sugerido isso com uma seriedade que escondia o riso, tentava flanquear a galinha pela direita, enquanto Cecília tentava pela esquerda. A galinha, aparentemente consciente de qualquer movimento humano num raio de 5 metros, avançava lateralmente cada vez que um dos dois chegava perto. Ela vai para o canto, instruiu Cecília, com a autoridade de alguém que havia travado essa batalha antes. Quando ela vai para o canto, você cobre com os braços. Para o canto onde? Ali, apontou imprecisamente para uma área de cerca de 10 metros quadrados. Isso é um canto muito grande, Cecília. É o canto que ela usa. Henrico suspirou e fez o movimento que ela havia descrito. A galinha surpreendentemente decidiu que a moita de capim era menos interessante que parecia e foi na direção que Cecília havia previsto. E Henrico, por reflexo mais do que por habilidade, a pegou. A galinha protestou brevemente e depois se rendeu com uma dignidade ofendida, ficando completamente quieta nos braços dele. Ela gostou, anunciou Cecília satisfeita. Como você sabe, quando não gosta, ela arranha. Você não está arranhado. De fato, não estou. Cecília abriu o portinho do galinheiro e Henrico colocou a pretinha dentro. A galinha entrou com a postura de quem está fazendo um favor. Você é bom em galinha, disse Cecília, avaliativa. Nunca pensei que fosse, mas obrigado. Ela assentiu, como se registrasse a informação e saiu correndo para outra direção sem explicação adicional, como crianças fazem. Henrico ficou olhando para o portinho do galinheiro. Quando tinha 6 anos, no sítio do pai no Rio Grande do Sul, havia um galinheiro igualzinho. Ele havia aprendido a pegar galinha da mesma forma, por tentativa e erro, com o pai explicando de longe com mais paciência do que instrução. Não havia pensado naquilo em anos. Ela aprova você. Aurora estava ao lado dele. Ele não havia ouvido ela se aproximar. A galinha ou a Cecília? As duas, aparentemente. Um pause. A pretinha realmente não gosta de todo mundo. Devo me sentir honrado. Provavelmente. Ficaram olhando para o galinheiro por um segundo. Nenhum dos dois sabendo exatamente como fazer a transição do momento trivial para a conversa que precisavam ter. Você quer andar um pouco? Perguntou Aurora. Tem uma trilha nos fundos da propriedade que vai até o córrego. Cecília conhece o caminho, mas ela vai querer liderar. Aceito. A trilha era exatamente o que Aurora havia descrito. Uma veredinha estreita no meio de mato baixo, com árvores maiores nas bordas que faziam sombra suficiente para a caminhada ser agradável, mesmo com o sol que já começava a subir. Cecília ia na frente com uma vara fina que havia encontrado no caminho e usava para afastar galhos com uma autoridade de quem está abrindo passagem na selva. Henrico e Aurora andavam lado a lado, sem pressa. Você se comunicou com alguém ontem à noite? Perguntou Aurora. Com meu assistente. Cancelei os compromissos.
Por quanto tempo? Há alguns dias. Ela olhou para ele de lado. Você não precisa ficar por minha causa. Eu estou bem. Eu sei que você está bem, disse ele. Mas eu acabei de descobrir que tenho uma filha de 4 anos. E acho que preciso de alguns dias para processar isso de forma adequada, não acha? Uma pausa. Sim, disse ela. Acho que sim. Cecília havia parado alguns metros à frente e estava apontando para alguma coisa no mato. Tem uma cobra. Aurora e Henrico aceleraram o passo simultaneamente. Onde? Disse Aurora. Ali! Cecília apontava para um galho baixo. É uma cobra de folha, a dona Teresa ensinou. Ela não faz nada. Era de fato uma cobra pequena, esverdeada, praticamente invisível contra o galho onde estava. Olhava para eles com o tipo de indiferença que cobras têm. Vamos deixar ela quieta, disse Aurora. Eu sei, mãe. Cecília já estava andando de novo. A dona Teresa disse que cobra de folha é amiga da horta. A dona Teresa é uma autoridade em cobras, explicou Aurora baixinho para Henrico. Aparentemente é uma autoridade em muita coisa. É a vizinha mais próxima, 78 anos, mora aqui a vida toda, sabe tudo o que tem para saber sobre o cerrado. Uma pausa. Ela foi a primeira pessoa que me ajudou quando cheguei aqui. Não perguntou nada, simplesmente ajudou. Você não tinha mais família? Perguntou ele com cuidado. Minha mãe morreu quando eu tinha 16. Meu pai, a gente nunca teve muito contato. Ela falava de forma direta, sem autopiedade. Tenho uma tia em Curitiba que eu vejo raramente, mas não queríamos nos envolver muito na situação. Havia algo que ele precisava perguntar, e sabia que ia doer dos dois lados. Você ficou aqui sozinha o tempo todo? Nesses 5 anos não teve ninguém que... Não, disse ela antes que ele terminasse. Não tive relacionamento, se é isso que você está perguntando. Não necessariamente. Mas era isso, Henrico. Ele ficou quieto. Não foi falta de tentativa de outros. Ela continuou, sem vaidade, apenas descritivo. Mas eu estava grávida. Depois tinha a Cecília recém-nascida. Depois ela era pequenininha demais para eu querer complicar a vida com alguém que pudesse ir embora. Uma pausa. E também porque eu nunca consegui... Não sei. Nunca parecia certo. Henrico não respondeu, mas sentiu o peso daquilo. O peso de uma mulher que havia passado 5 anos construindo uma fortaleza ao redor de si mesma e da filha, não por amargura, mas por necessidade de proteção. E você? Perguntou ela. A pergunta era justa. Tive relacionamentos, disse ele com honestidade. Nenhum que durasse, nenhum que... Ele parou. Nenhum que chegasse perto do que eu tinha com você. Aurora ficou olhando para a frente. Não me diz isso para me convencer de alguma coisa, Henrico. Não estou tentando convencer. Estou respondendo com honestidade porque você perguntou. Cecília havia chegado ao córrego e estava de cócoras na beira da água, completamente absorta em alguma coisa que havia encontrado entre as pedras. Mamãe, tem um caramujo. Não pega, meu bem. Por quê? Porque ele tem casa e a gente não tira ninguém da casa. Cecília considerou isso e ficou olhando para o caramujo sem tocar. Henrico e Aurora pararam na beira do córrego, uns metros atrás de Cecília. A água era limpa, fazia barulhinho de pedra em pedra. As árvores ao redor eram velhas e grandes, com raízes que entravam na margem. Eu pensei em você muitas vezes, disse Aurora baixinho, sem o olhar de provocação ou de abertura, apenas como informação, não romantizando, não com saudade de um jeito agradável, mas eu pensava, eu sei. Não, você não sabe. Você não sabe o que é carregar raiva de alguém que você amou de verdade, e a raiva e o amor ficam misturados de um jeito que você não consegue separar. E então tem uma criança que tem o rosto dele e você tem que olhar para esse rosto todo dia e encontrar só amor e não deixar entrar a raiva, porque ela não merece receber raiva que não é dela. Henrico ficou muito quieto. Você conseguiu? Perguntou ele por fim. Cecília não sabe o que é raiva. Ela é a criança mais segura emocionalmente que eu já vi. Uma pausa. Então sim, eu consegui.
Ele olhou para a menina que estava agora tentando convencer o caramujo a sair voluntariamente da concha, através de uma conversa detalhada sobre os benefícios de conhecer o mundo lá fora. Ela é extraordinária, disse ele. Ela é, concordou Aurora. E havia no tom dela algo que era orgulho puro, sem mistura. Você fez um trabalho incrível. Nós dois estamos nessa propriedade, disse ela. A gente não faz elogios ainda, Henrico. Ele entendeu. Você está certa. Desculpe. Cecília havia desistido da conversa com o caramujo e estava agora com os pés dentro da água, o que claramente não estava nos planos de Aurora, mas que ela observava com a resignação de quem sabe que essa batalha já estava perdida antes de começar. Os três ficaram ali por um tempo, cada um no próprio silêncio, com o barulho do córrego cobrindo tudo. E Henrico pensou que havia passado 10 anos construindo coisas. Empresas, contratos, patrimônios. Havia construído uma vida que qualquer pessoa de fora classificaria como bem-sucedida, mas nunca havia construído nada que se parecesse com aquilo, com aquela manhã de terra e córrego e galinha fugida e criança de pés molhados e mulher com calos nas mãos. E nunca havia sentido, em nenhuma daquelas construções grandes, o que estava sentindo naquele momento pequeno, que estava exatamente onde deveria estar. A tarde trouxe visita. Henrico havia passado a manhã ajudando, sem muito planejamento, nas tarefas do sítio. Não por obrigação, nem para impressionar, mas porque havia perguntado se havia algo para fazer, e Aurora havia dito, com a mesma praticidade de sempre, que a cerca do lado norte precisava de uns pregos e havia um martelo no galpão. Ele havia consertado a cerca. Não era algo que ele fazia desde os 16 anos, quando ainda havia cerca para consertar na propriedade do pai, mas as mãos lembravam. Havia algo satisfatório no barulho do martelo no prego que ele havia esquecido completamente. Cecília havia ficado ao lado dele durante boa parte do trabalho, fornecendo comentários técnicos que eram uma mistura de sabedoria da Dona Teresa e lógica de pré-escolar. Esse prego está torto. Está, um pouco. A mamãe bate mais reto. Sua mãe tem mais experiência. Você nunca bateu prego antes? Faz tempo. Você deveria praticar. Concordo plenamente. Às 2 da tarde, um carro velho e poeirento entrou pela estrada de terra e parou na frente do portão. Uma senhora desceu devagar, com o cuidado de quem tem os joelhos cansados, mas não abre mão de fazer as coisas por conta própria. Cabelos completamente brancos, presos numa trança apertada, roupa simples e uma expressão que Henrico classificaria como perspicaz, de um jeito que não deixava espaço para mentira. Dona Teresa. Ele entendeu imediatamente, pelo jeito que Aurora foi ao portão com um sorriso genuíno, o tipo de sorriso que ela não havia mostrado para ele ainda. Dona Teresa? Que surpresa! Trouxe aquele unguento para o tornozelo da Cecília, disse a senhora, entregando um vidro pequeno. Então os olhos foram para Henrico, diretos e sem rodeio. E quem é esse? É um amigo, disse Aurora. Que dorme no quarto da Dona Idalina e conserta a cerca, disse Dona Teresa, com uma precisão que só era possível numa comunidade pequena onde qualquer carro diferente na estrada era notícia até o anoitecer. Dona Teresa, começou Aurora. Não vou ficar me intrometendo, disse a senhora, que claramente ia. Caminhou até a varanda com a calma de quem é dono do próprio tempo e sentou numa das cadeiras como se fosse a casa dela. Senta aí, rapaz. Me conta quem você é. Henrico olhou para Aurora, que fez um gesto discreto que dizia, é assim mesmo, não adianta. Ele sentou. Henrico Vasconcelos, disse ele. Dona Teresa o olhou por um momento longo, com aquele olhar de quem cataloga pessoas como Aurora, cataloga remédios caseiros, por tipo e utilidade. Vasconcelos, repetiu. Você é pai da Cecília. Não era pergunta. Henrico e Aurora ficaram em silêncio. Não precisa confirmar, disse a senhora. Qualquer um que olhe para o mentozinho de frente daquela menina sabe. Ela ficou olhando para Henrico. E o que você pretende fazer? Dona Teresa.
disse Aurora, com firmeza gentil. Isso é... Eu sei que é entre vocês dois. A senhora não pareceu ofendida. Só estou perguntando por que conheço essa moça desde que ela chegou aqui com barrigão e nenhum vintém no bolso e olho de quem havia levado pancada que não tinha hematoma visível. Sabe aquele tipo de pancada? Ela olhou para Henrico diretamente. E eu só quero saber que tipo de homem é você. Henrico ficou quieto por um segundo. Ainda não sei se sou o tipo certo, disse ele, mas estou tentando descobrir. Dona Teresa o estudou por um tempo. Resposta honesta, disse ela por fim. Melhor do que as respostas prontas. Cecília apareceu correndo da lateral da casa. Dona Teresa! Jogou-se no colo da senhora com uma familiaridade que vinha de anos de afeto real. Trouxe o biscoito de queijo? Será que eu ia vir aqui sem o biscoito de queijo? Não. Cecília assentiu com satisfação. Você nunca esquece. É porque eu tenho juízo, diferente de certas pessoas. Cecília riu, sem entender a referência, e foi buscar os biscoitos que a senhora havia trazido num embrulho de pano. Dona Teresa ficou olhando para Henrico enquanto a menina entrava em casa. Ela pergunta do pai, disse a senhora mais baixo, desde que começou a falar direito. Uma pausa. A Aurora sempre responde do jeito certo, sem mentir nem machucar. Mas é uma pergunta que uma criança não deveria precisar fazer. Eu sei, disse Henrico. Então você vai ter que trabalhar dobrado para compensar o tempo que não estava aqui. Não era acusação, era instrução. Da mesma forma que ela instruiria alguém sobre como plantar ou como curar um tornozelo torcido. E vai ter que fazer isso do jeito dela, não do seu. Eu estou aprendendo. Bom... Ela se levantou devagar quando Cecília voltou com os biscoitos. Eu vou ficando então. Dona Teresa, fica para o café, disse Aurora. Não posso hoje, minha filha. Tenho remédio para distribuir lá no assentamento. Ela apertou o rosto de Aurora com as duas mãos, com a ternura prática de quem expressa afeto através de ações. Você está bem? Estou, disse Aurora. De verdade, de verdade. A senhora assentiu. Olhou uma vez mais para Henrico. Henrico Vasconcelos, disse ela. Dona Teresa, cuide bem do que está aqui. E foi embora no carro velho, devagar pela estrada de terra, sem pressa. Cecília ficou na beira do portão, acenando até o carro sumir na curva. Aurora ficou olhando para a estrada por um momento depois que o carro sumiu. Ela diz as coisas direto, disse Henrico. Ela sempre diz. Ela tem razão. Aurora virou para ele. Sobre o quê? Sobre tudo. À tarde, enquanto Cecília dormia a soneca que Aurora mantinha como lei sagrada, os dois se sentaram na cozinha com café na mesa e tiveram a conversa que precisavam ter. A conversa sobre Marco. Henrico contou tudo, sem poupar detalhes que o faziam parecer negligente ou ingênuo. Contou sobre as histórias que Marcos havia inventado, sobre os documentos fabricados que ele havia descoberto depois, sobre o padrão de comportamento que, retrospectivamente, mostrava uma estratégia consistente de manter Henrico isolado de qualquer pessoa que pudesse ter influência emocional sobre ele. Por que ele faria isso? Perguntou Aurora quando ele terminou. Porque a empresa estava crescendo rápido demais e a participação societária entre nós estava chegando num momento de renegociação. Quanto mais dependente eu fosse dele emocionalmente, menos propenso a questioná-lo profissionalmente. Ele olhou para o café. Eu demorei a entender isso. Ele era meu amigo há mais de 15 anos. Não consigo explicar como é difícil aceitar que alguém nessa posição te manipula dessa forma. Aurora ficou quieta, olhando para as mãos. Quando eu fui ao seu escritório, disse ela devagar, a recepcionista foi simpática. Disse que havia uma instrução de não me receber, mas não soou como se fosse cruel. Soou como protocolo. Uma pausa. Eu assumi que era você. Faz sentido que tenha sido ele. Faz sentido com o resto do padrão. Sim, você se separou da sociedade com ele depois? 2 anos depois. Quando a divisão veio à tona, ele tentou ficar com uma fatia da empresa que não correspondia à sua participação real. A briga foi longa.
Eu saí com a empresa, ele saiu com o dinheiro que havia desviado ao longo dos anos, que foi o pior de descobrir, que havia desviado, e com uma ação judicial que tentou mover contra mim, que foi arquivada em 6 meses. Onde ele está agora? Não sei, e honestamente não me importo. Ele levantou os olhos. O que me importa é o que ele fez com você, com a gente. Aurora ficou em silêncio. Aurora, você passou 5 anos aqui, porque ele mentiu para mim. Eu passei 5 anos aqui porque eu escolhi passar, corrigiu ela com cuidado. Ele foi o motivo inicial, mas a vida que eu construí aqui foi uma escolha minha. Uma pausa. Eu não quero me sentir vítima do Marcos. Fui vítima de uma situação, mas a partir do momento que cheguei aqui e plantei o primeiro tomateiro, isso foi meu. Henrico a olhou. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, disse ele. Não sou forte. Só não tinha outra opção. Às vezes é a mesma coisa. Ela ficou olhando para ele. Henrico, eu preciso dizer uma coisa, e eu preciso que você ouça sem reagir imediatamente. Estou ouvindo. Eu não sei o que isso é, o que está acontecendo aqui nesses dias. Ela gesticulou levemente, incluindo a cozinha, a casa, tudo. Você se perdeu numa estrada e parou aqui e de repente está consertando cerca e pegando galinha e jantando na minha mesa. Uma pausa. E eu não sei se isso é real ou se é você tentando resolver uma culpa ou o que é. Não é culpa, disse ele. Você não pode ter certeza disso. Posso, porque culpa e isso... Ele apontou para o espaço entre eles, aquele espaço invisível, mas absolutamente real. São coisas completamente diferentes. Eu me sinto culpado pelo que aconteceu. Isso é separado. O que eu sinto quando estou aqui, quando olho para a Cecília, quando estou do seu lado, isso não é culpa. É outra coisa. Aurora ficou quieta. Eu preciso de tempo, Henrico. Eu sei. Não é uma rejeição. É que eu passei 5 anos construindo segurança para mim e para ela, e eu não posso. Ela parou procurando as palavras. Eu não posso deixar entrar algo que pode ir embora, sabe? Não para mim. E principalmente, não para ela. Eu não vou embora, Aurora. Você fala isso agora. Eu falo isso porque é verdade. Você tem uma vida inteira em São Paulo. Uma empresa. Um mundo completamente diferente desse. Que eu construí sem saber para quê, disse ele. Ela o olhou. Não romantiza, disse ela. Não estou romantizando, estou sendo honesto. Ele se inclinou levemente na cadeira. Olha, eu não estou te pedindo nada agora, não estou propondo nenhuma reviravolta da noite para o dia. Estou te pedindo para não me fechar a porta, para deixar que isso se desenvolva como tiver que se desenvolver. No ritmo que você precisar. Aurora ficou olhando para ele por um longo momento. Por que você foi tão fácil de acreditar nele? Perguntou ela. A pergunta não era cruel, era genuína. No Marcos, por que foi tão fácil acreditar que eu tinha feito o que ele disse? A pergunta chegou nele como chegam as perguntas que são mais honestas do que confortáveis. Henrico ficou quieto por um momento. Porque eu estava com medo, disse ele por fim. Não do que ele disse especificamente, mas de você, de mim, do que sentia por você. Era muito. Era o tipo de coisa que te deixa vulnerável de um jeito que me assustava. Ele olhou para ela diretamente. E quando o Marcos me deu uma razão para recuar, uma parte de mim aceitou porque era mais fácil do que continuar com o medo. Aurora ficou muito quieta. Você me abandonou porque tinha medo de me amar? Perguntou ela, com uma voz que era pequeníssima. Não foi consciente, mas sim, uma pausa. Isso é o pior que eu já disse em voz alta. Ela ficou olhando para a mesa. Pelo menos é verdade, disse ela por fim. Sim, um barulho do quarto. Cecília acordando da soneca, aquele som de criança que começa a se mexer antes de estar completamente acordada. Aurora levantou. Eu preciso ir. Eu sei. Ela foi em direção ao corredor e parou no batente. Henrico. Sim? O que você disse agora? Uma pausa. Levei um tempo para entender que o problema não era eu,
que não havia nada que eu pudesse ter feito diferente para fazer você ficar. Ela não virou. Mas ouvir a razão real, parou. Obrigada por falar. E foi para o quarto da filha. Enrico ficou na cozinha com o café frio na frente e aquela confissão que havia custado caro, suspensa no ar da tarde, sendo despejada de uma vez como se fosse a única forma de ela sair. Lá do quarto, ele ouvia a Aurora falando baixinho com Cecília, a voz suave de quem desperta uma criança com gentileza, e a voz ainda grogue da menina respondendo alguma coisa que ele não entendia. Ele ficou escutando aquilo e pensou que havia construído empresas inteiras, com menos certeza do que sentia naquele momento, sentado numa cozinha simples do interior de Minas, ouvindo os sons de uma vida que havia acontecido sem ele e que precisava decidir agora, de verdade, se ia entrar para valer ou continuar do lado de fora. Naquela noite, Cecília pediu que ele lesse a história de dormir. Foi Aurora quem propôs, de uma forma que era ao mesmo tempo teste e convite. Ela estava terminando de lavar a louça do jantar. Cecília estava pronta para a cama e com um livro na mão. E Aurora simplesmente disse, de costas para a pia, que o Enrico podia ler se quisesse. Cecília olhou para ele com aquela avaliação séria. Você sabe ler história? Sei. Lê com voz? Com voz como? A mamãe faz voz diferente para cada personagem, como se isso fosse um requisito mínimo básico para qualquer atividade humana. Posso tentar. Tenta e a gente vê. Sentou ao lado dela na cama pequena, com o livro, e leu. Era uma história de uma raposa que queria aprender a voar, e todos os outros animais da floresta opinavam sobre como era impossível, mas ela tentava de formas diferentes, e no final descobria que não precisava voar, porque correr rápido pelo campo com o vento no pelo era tão bom quanto voar, e talvez melhor. Enrico fez voz para todos os personagens. Não sabia se estava fazendo certo, mas Cecília não reclamou. Ficou escutando com aquela atenção total de criança que está completamente dentro da história, e quando chegou na parte em que a raposa corria pelo campo, ela sorriu com o tipo de sorriso que não está performando para ninguém, que é apenas felicidade pura, em estado natural. Quando terminou, ela ficou quieta por um momento. Por que a raposa não tentou aprender a voar de verdade? Porque talvez não precisasse, disse Enrico, mas ela queria. Às vezes a gente quer uma coisa e descobre que o que realmente queria era outra coisa que ainda não tinha nome. Cecília considerou isso com uma seriedade de filósofa. Tipo quando eu queria sorvete, mas na verdade queria atenção? Perguntou ela. Enrico piscou. Exatamente isso. A Dona Teresa disse isso uma vez. Ela se acomodou no travesseiro. Você vai ficar amanhã? A pergunta era direta, como todas as perguntas dela. Vou. E depois de amanhã? Estou tentando ficar por mais tempo. Por que tenta? É difícil? Um pouco. Tenho trabalho longe daqui. Mas você pode fazer o trabalho de longe? Parte dele, sim. E a outra parte? Estou pensando nisso. Cecília assentiu, como se achasse a resposta aceitável. Boa noite, disse ela. Boa noite, Cecília. Ela fechou os olhos com uma determinação que era completamente dela. Enrico ficou olhando para ela por um segundo antes de apagar a luz pequena e sair do quarto. Aurora estava na varanda, de novo. Parecia que a varanda era o lugar para onde os dois iam quando precisavam de um espaço entre eles. Ele foi até lá. Como foi? Perguntou ela. Ela me interrogou sobre minha disponibilidade de horário. Aurora riu. Era a primeira vez que ele ouvia o riso dela completo desde que havia chegado. Não o quase riso, não o sorriso contido. O riso mesmo, com som e tudo. E ele se lembrou com uma intensidade que não esperava, que era esse riso que havia faltado em todos os outros anos, em todos os outros lugares, em tudo que havia tentado construir sem perceber que estava com o material errado. Ela faz isso, disse Aurora. Quando o riso passou, ela vai direto ao ponto. De onde ela tirou isso? Aurora olhou para ele com uma sobrancelha levantada. De mim, disse ela. Com certeza. De mim também.
disse ele. Levei tempo para perceber, mas aquela seriedade dela quando está avaliando uma situação é completamente minha. Aurora ficou olhando para ele. Sim, disse ela, baixinho. É. O silêncio desta vez era diferente de todos os outros. Não era tenso, nem pesado, nem esgotado. Era o tipo de silêncio que fica depois que as palavras mais difíceis já foram ditas, e o que sobra é o que existia antes das palavras, que é a coisa mais real. Henrico, disse ela. Sim? Não vá embora amanhã. Ele virou para ela. Aurora estava olhando para a escuridão do quintal, não para ele, e havia naquele perfil dela, naquela linha do rosto que ele havia guardado sem saber que estava guardando, uma vulnerabilidade que ela não estava disfarçando desta vez. Não vou, disse ele. Ela não disse mais nada, mas encostou levemente o ombro no ombro dele, ali na cadeira, como quem testa o peso de algo antes de apoiar de verdade. E ele ficou imóvel, para não assustar aquele momento frágil e enorme. 3 semanas depois, Henrico ainda estava no sítio. Não havia sido uma decisão formal, não havia sido uma conversa com início, meio e fim. Havia sido uma série de dias que foram se somando, cada um trazendo uma razão nova para continuar. Uma cerca que precisava de reparo, uma visita da Dona Teresa, que terminava em conversa na varanda, que terminava tarde. Uma tarde de chuva em que os 3 ficaram dentro de casa, com um jogo de cartas de Cecília, que tinha regras que mudavam conforme as necessidades da menina, o que tornava impossível perder, mas também impossível entender completamente. Leandro havia ligado 4 vezes. Henrico havia conduzido 2 reuniões importantes por videochamada, sentado na varanda do quarto dos fundos, olhando para os canteiros de Aurora, o que havia gerado, no mínimo, 2 perguntas dos colaboradores sobre onde ele estava, que ele havia respondido com interior sem mais detalhes. A empresa continuava funcionando, o mundo continuava girando, e Henrico Vasconcelos, que havia passado a vida inteira se movendo em velocidade máxima, havia descoberto que quando você para de verdade, a vida não desmorona. Ela apenas muda de resolução. Com Cecília, as coisas haviam se desenvolvido da forma mais orgânica que ele poderia imaginar. A menina não havia precisado de uma conversa formal ou de uma explicação elaborada. Ela havia simplesmente ido adotando Henrico no cotidiano dela, com aquela lógica prática de criança que avalia as pessoas pelo que fazem, não pelo que dizem que são. Ele sabia pegar galinha. Ele lia história com voz. Ele havia consertado a roda da bicicleta dela que estava torta desde antes de ele chegar. E isso havia valido um ponto decisivo na avaliação dela. Na segunda semana, ela havia começado a chamá-lo de Henrico, que era diferente de chamar de o amigo da mamãe. O que Henrico havia notado sem comentar, porque havia coisas que precisavam de espaço para se desenvolver sem peso. Na terceira semana, ela havia chamado de pai, não numa conversa importante, não num momento dramático. Havia sido numa tarde em que os 3 estavam na horta e ela precisava de ajuda para alcançar algo na prateleira alta do galpão. E havia dito, de passagem, enquanto pensava em outra coisa, pai, você é alto, pega aquilo ali para mim. E havia continuado a atividade que estava fazendo como se nada tivesse acontecido. Aurora havia ficado parada com a enxada na mão. Henrico havia pegado o objeto da prateleira com os olhos ardendo, que ele havia atribuído internamente ao pó do galpão. Cecília havia voltado para a horta assoviando. Na manhã do 21º dia, Henrico acordou cedo e foi até a varanda antes que a casa acordasse. Tirou o celular e ligou para um número que não ligava há meses. Felipe, disse ele quando atenderam. Preciso de um favor. Felipe Drummond era seu advogado há 8 anos, o tipo de profissional que conhecia Henrico o suficiente para não fazer perguntas desnecessárias. Pode falar. Quero transferir a gestão operacional da Vasconcelos para o Rodrigo. Rodrigo era o diretor executivo competente e pronto para isso há tempo.
E quero reduzir minha presença na sede para 2 dias por semana, no máximo. Um silêncio breve. Você está bem? Estou ótimo. Onde você está? No interior. Isso explica e não explica nada. Eu sei. Uma pausa. Também quero reconhecer legalmente a paternidade de uma criança. Preciso entender o processo. O silêncio desta vez foi mais longo. Henrico. Sim. Você tem uma filha? Tenho. Há quanto tempo? 4 anos. Eu soube há 3 semanas. Felipe ficou quieto por um momento. Certo. Vou precisar de algumas informações para dar entrada no processo. É amigável? Completamente. A mãe está de acordo. Então é tranquilo. Posso preparar tudo para você assinar essa semana se quiser. Vou a Belo Horizonte quinta-feira. Pode ser quinta. Pode. Obrigado, Felipe. Henrico. Uma pausa. Parece que você está feliz. Henrico ficou olhando para o quintal, que começava a ganhar luz com o sol nascendo. Parece porque estou, disse ele. Quando Aurora acordou e foi para a cozinha fazer o café, ele estava na varanda com 2 copos já prontos. Ela olhou para os copos e para ele. Você acordou antes das galinhas. Tinha coisa para resolver. Ela pegou o copo e sentou na cadeira dela. Que coisa? Liguei para meu advogado. Pausa. Quero dar entrada no reconhecimento de paternidade da Cecília ainda essa semana. Aurora ficou muito quieta. Eu preciso ir a Belo Horizonte na quinta. Ele olhou para ela. Você pode ir junto? Ela também precisaria estar presente para uma parte do processo. Aurora ficou olhando para o café. Você não precisava fazer isso tão rápido, disse ela. Precisava sim. A voz era direta, mas gentil. Aurora, eu perdi 4 anos. Não vou perder mais nenhum dia. Ela ficou quieta por um momento. E a empresa? Estou reorganizando. O Rodrigo assume a gestão operacional. Eu continuo no estratégico, mas com muito menos presença em São Paulo. E o apartamento? Ele hesitou. Não porque não soubesse a resposta, mas porque sabia que a resposta tinha peso. Quero encontrar um lugar aqui, não neste sítio, a não ser que seja o que você quer, mas perto. Uma pausa. Quero estar aqui, Aurora. Não de vez em quando. Aqui. Ela levantou os olhos para ele. Henrico, você tem uma vida construída em São Paulo, que posso reconstruir daqui, ou pelo menos a parte que importa. Não é simples. Eu sei que não é simples. Ele se inclinou na cadeira. Mas eu fiz coisas mais complicadas, por motivos muito menores. Aurora ficou olhando para ele com aquele olhar que ele havia aprendido a ler nas últimas semanas. Era o olhar de quem está pesando, de verdade, não por drama, mas por responsabilidade. Você está falando de uma mudança enorme, disse ela. Estou. E se daqui a 6 meses você sentir falta de São Paulo, do ritmo, do que você tinha lá? Vou lidar com isso quando acontecer. Pausa. Mas, Aurora, nos últimos 21 dias eu dormia melhor do que dormia em anos. Acordo com vontade de levantar, conserto coisa, planejo, ouço a Cecília me explicar a geopolítica do galinheiro e acho a coisa mais interessante que ouvi em meses. Ele parou. Isso não é fuga de São Paulo. É chegada aqui. O sol havia subido o suficiente para pegar no quintal. Aurora ficou olhando para a horta por um momento. Eu não vou te facilitar, disse ela. Eu sei. Você vai ter que ganhar a confiança dela todos os dias, a dela e a minha. Eu sei disso também. E se você fizer ela sofrer, Henrico, eu não vou te perdoar. Estou ciente. Estou falando sério. Eu sei que está falando sério. Ela ficou olhando para ele. Eu também sinto falta, disse ela por fim, baixinho. Como quem admite uma coisa que guardou apertada por muito tempo. Nem sempre, mas tem dias. Uma pausa. Sinto falta de você. Ele não disse nada, porque havia coisas que não precisavam de resposta imediata, que precisavam apenas de silêncio cuidadoso, enquanto pousavam. Então a gente começa, disse ele depois de um momento. Devagar, do jeito que você precisar, mas a gente começa. Aurora ficou olhando para ele.
E então disse a coisa mais simples e mais importante da conversa. Começa. A quinta-feira, em Belo Horizonte, foi um dia longo. Cecília havia ficado animada com a viagem, que para ela era uma expedição de magnitude considerável, dado que raramente saía do sítio. Havia feito uma lista de coisas que queria ver na cidade, que incluía um shopping, uma sorveteria que Aurora havia mencionado uma vez, e prédios grandes de verdade. No escritório do advogado, o processo havia sido mais simples do que Henrico esperava. Aurora havia assinado os documentos com uma caneta emprestada pela secretária. Cecília havia ficado sentada numa cadeira olhando para tudo com os olhos bem abertos. E quando Felipe havia explicado o que significava o reconhecimento de paternidade numa linguagem acessível para ela, a menina havia assentido com uma seriedade de quem está ratificando um tratado internacional. "Então agora você é meu pai no papel também?" havia perguntado ela. "No papel também", havia confirmado Henrico. "Bom, porque no prático você já era." Felipe havia precisado fingir que estava procurando alguma coisa na gaveta por alguns segundos. Depois do escritório, os três haviam ido à sorveteria. E então, a uma praça perto de um dos prédios maiores do centro que havia satisfeito a curiosidade de Cecília sobre a arquitetura urbana. E então, a um restaurante simples para o jantar antes de voltar para o interior. Na volta, Cecília havia dormido no banco de trás, ainda saindo da cidade. Aurora havia ficado olhando pela janela do passageiro por um tempo, e então havia ficado olhando para Henrico por um tempo, e então havia dito: "Você tem jeito de pai. Estou aprendendo." "Não, você já tem." Uma pausa. "Algumas coisas a gente aprende, outras a gente só descobre que já tinha." Ele havia ficado em silêncio. "Tipo a raposa", havia dito Aurora depois de um momento. Ele havia levado um segundo para entender a história do livro dela. Ela estava procurando voar e já tinha tudo o que precisava. Henrico havia olhado para a estrada à frente. "É exatamente isso", havia dito ele. Nos meses seguintes, a vida no interior de Minas foi se reorganizando ao redor de uma estrutura nova. Henrico comprou uma propriedade pequena a 6 quilômetros do sítio de Aurora. Não era grande, não era luxuosa. Era um terreno com uma casa simples que ele havia reformado com cuidado, com a ajuda de 2 pedreiros locais que Dona Teresa havia recomendado e que havia ficado exatamente do jeito que ele queria. Funcional, bem feita, com espaço para uma horta que ele havia plantado, com orientação de Aurora e com supervisão técnica de Cecília. A empresa havia passado pela transição sem trauma. Rodrigo havia assumido a gestão operacional com competência, como Henrico sempre soubera que faria. As viagens a São Paulo eram 2 vezes por mês, no máximo. O restante do tempo era gerenciado remotamente, com uma eficiência que Henrico havia descoberto ser até maior do que quando estava presente todo dia, porque sem as interrupções constantes, ele pensava com mais clareza. Com Aurora, as coisas se desenvolveram sem pressa e com solidez. Não havia sido uma reconciliação romântica no sentido de filmes e histórias. Havia sido uma reconstrução cuidadosa, tijolo a tijolo, com momentos de tensão e de recuo, e de conversas que duravam mais do que o planejado, e chegavam a lugares que os dois não sabiam que precisavam chegar. Havia dias que ela acordava com a guarda alta, e ele aprendia a reconhecer isso e dar espaço. Havia dias que ele chegava com o peso do trabalho, e ela percebia antes que ele dissesse e não puxava conversa difícil. Havia dias de Cecília que eram longos e exaustivos, e os dois ficavam na varanda depois que ela dormia, sem falar nada, porque não havia energia para mais, e mesmo assim era bom. 6 meses depois do dia em que ele havia parado na beira da estrada, a Aurora havia ido até a propriedade dele numa tarde de sábado, sem avisar. Cecília estava com Dona Teresa, que adorava ter a menina para uma tarde de vez em quando. Ele havia aberto a porta e ela havia entrado com as mãos nos bolsos e um olhar que ele havia aprendido a reconhecer quando ela estava prestes a dizer algo que havia guardado por tempo demais. "Eu quero tentar", havia dito ela. "Tentar o quê?" "Nós dois. De verdade."
com tudo o que isso significa. Enrico havia ficado parado por um segundo. Você está certa? Não, havia dito ela com honestidade absoluta. Mas acho que ficar esperando ter certeza absoluta é o jeito mais garantido de nunca tentar nada. E ele havia sorrido, com um sorriso que não precisava de nenhuma palavra para completar. No primeiro aniversário de Cecília, depois que Enrico havia chegado, ela completou 5 anos. A festa havia sido pequena, porque ela havia pedido pequena. Família próxima, Dona Teresa, a amiga Valentina com a mãe e mais 2 crianças da escolinha de Cláudio que ela havia escolhido com o critério de quem entende de curadoria. Tinha bolo de chocolate com cobertura de morango que Aurora havia feito de madrugada. Tinha bandeirola amarela no quintal. Tinha Cecília no meio de tudo, com um vestido de aniversário que ela mesma havia escolhido, vermelho e com muito babado, que combinava perfeitamente com a personalidade dela. Na hora de apagar a vela, ela havia pedido silêncio total, com uma autoridade que fez todo mundo obedecer imediatamente. Havia fechado os olhos por um longo momento. Enrico estava de um lado dela, Aurora do outro. Quando ela assoprou e a vela apagou, ela havia aberto os olhos e olhado para os dois com uma satisfação enorme. Realizou? Havia perguntado Aurora. Ainda não, havia dito Cecília. Mas vai. O que você pediu? Cecília havia balançado a cabeça com a gravidade de quem conhece as regras fundamentais do universo. Não conta. Então havia saído correndo para abraçar a amiga Valentina, deixando os dois ali, lado a lado, com o bolo na frente e o quintal cheio de criança ao redor. Aurora havia olhado para Enrico, e ele havia olhado para ela, e nenhum dos dois havia dito nada porque não havia necessidade. Havia uma criança de 5 anos correndo pelo quintal com um vestido vermelho de muito babado. Havia uma horta nos fundos que estava dando os primeiros tomates da estação. Havia uma cerca de madeira consertada que durava mais do que a antiga. Havia a vida, inteira e barulhenta e real, acontecendo naquele pedaço de interior de Minas que ele havia encontrado por acidente numa tarde de GPS sem sinal. E havia aquela coisa que Enrico havia tentado construir de formas erradas por anos inteiros, que não tinha o nome de conquista, nem de sucesso, nem de nenhuma das coisas que ele havia perseguido, mas que tinha o nome simples de pertencimento. Estar onde se é esperado, ser quem se realmente é, ficar. Dona Teresa havia chegado cedo na festa e saído tarde, como toda pessoa de sabedoria faz, porque sabe que o início e o fim são onde as coisas reais acontecem. Quando estava indo embora, havia chamado Enrico de lado com o gesto discreto que era a linguagem dela. Como você está, rapaz? Muito bem, Dona Teresa. De verdade? De verdade. Ela o havia olhado com aquele olhar de inventário humano. Você foi um idiota, havia dito ela com aquela brutalidade afetuosa que era toda dela. Fui, havia concordado ele, mas não ficou sendo. Isso conta. Obrigado. Não é elogio, é fato. Ela havia olhado para Aurora e Cecília no quintal, as duas rindo de alguma coisa que Valentina havia dito. Cuida bem delas. Todo dia não é figura de linguagem, é instrução literal. Eu sei. Ela havia assentido, satisfeita, e ido embora no carro velho com a mesma calma com que chegara. Enrico havia ficado olhando para o portão por um segundo. Depois havia voltado para o quintal, para a festa pequena, para a criança de vestido vermelho e para a mulher de mãos calosas e olhar direto que havia construído uma vida inteira no interior, enquanto o mundo continuava girando lá fora. Havia pego a mão de Aurora. Ela havia deixado. E Cecília, que via tudo sem deixar transparecer que via, havia corrido passando por eles, gritado alguma coisa para a amiga Valentina, e no meio da corrida havia olhado para trás por um segundo, com um sorriso que era pequeníssimo, mas era completamente dela. O pedido de aniversário, realizado. Se você chegou até aqui, obrigado de coração por passar esse tempo junto dessa história. Ela foi feita com muito cuidado para você.
Se essa narrativa te tocou, te fez sentir algo, se você ficou aqui do início ao fim, então faça uma coisa por esse canal agora. Deixa o seu like. Esse gesto simples faz uma diferença enorme para que mais pessoas encontrem essas histórias. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Cada nova história é construída com a mesma dedicação que você acabou de ver. E comenta aqui, de onde você está assistindo esse vídeo? Conta para a gente. Adoro saber de onde vem cada pessoa que assiste. Você faz parte dessa comunidade e a sua presença aqui importa de verdade. Nos vemos na próxima história.